Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Cláudia! Oi, Tânia! Tudo bem? Como vocês estão? Vou deixando aqui já o nosso tema de hoje, né? Os efeitos. Vamos começar mais uma live com esse olhar para a nossa saúde emocional. Os efeitos invisíveis do abuso na infância para a nossa saúde emocional. Para a saúde emocional. E olha, não quero dizer nada não, mas essa live, os efeitos invisíveis do abuso na infância para a nossa saúde emocional. Certinho. Essa live promete. Acho que vai ser muito emocionante, mas o mais importante é o quanto vai realmente nos ajudar a esclarecer sobre essas questões do abuso, né? E o porquê eu escolhi falar sobre isso. Já vou falar eu já vou deixar bem claro isso para todo mundo. Oi, Raquel, tudo bem? Meninas, já vamos fazer um esquenta aqui para a gente entender um pouquinho sobre a questão dos abusos. O quanto vocês acreditam que já passaram por algum tipo de abuso na infância, se vocês passaram, tiveram essa situação, né? Seja físico, seja emocional, seja sexual, não precisa entrar em detalhes, obviamente, aqui não é o intuito, né, de expor ninguém, muito pelo contrário, coloca só sim ou não, mas o que é importante, qual que é o nosso objetivo hoje para falar sobre isso, né? Que é um tema extremamente sensível, mas é um tema extremamente necessário. Como eu mencionei anteriormente, de 10 mulheres que eu atendo hoje nos meus atendimentos, né, pelo menos 8 já tiveram alguma situação de abuso, né? Pelo menos 8 mulheres já tiveram alguma situação de abuso na infância. E muitas vezes, coisas que nós vamos relacionar, vamos olhar lá atrás, né? Tá ligado a isso. Então, hoje eu vou trazer para vocês com um olhar de neurociência, né? O que esses abusos, né? Que nós, né? Sofremos ali na infância, trata, né, causa, quais são os efeitos realmente disso invisível que a gente acaba não olhando, não percebendo, né, mas vai provocando diversas situações ali ao longo da nossa trajetória, ao longo ali da nossa vida adulta, tá? E com certeza vai prejudicando muito a nossa saúde emocional. Então é com esse olhar que a gente vai falar sobre esses abusos, com muita amorosidade, com muita leveza e com muito respeito que esse tema merece. Combinado? Então vão colocando aqui para mim. Antes, vamos mandar um aviãozinho aqui, ó, e vamos chamar, pelo menos chama 3 ou 4 aí, pessoas que estão online, para que possam estar aqui conosco, né? Porque é um tema extremamente relevante, que muitas pessoas precisam ouvir, entender. A Tânia já está aqui. Vamos mandar. Compartilha aí com pelo menos mais umas 3 ou 4 mulheres que precisam ouvir, né, e entender o quanto a gente pode tratar isso e ser de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais respeitosa. E claro, não vamos só falar das causas, mas a gente também vai tratar isso de uma forma, entender como que é o tratamento, como que é possível. E mais, a gente vai receber aqui uma pessoa muito especial que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? E como ela está ressignificando. Vai falar um pouquinho sobre também essas questões do mundo invisível, como ela também está ressignificando tudo isso. E como isso também está ecoando e transbordando na vida dela. Combinado? Então vão colocando aqui para mim sim ou não, se vocês já, né, tiveram alguma clareza sobre isso, vamos compartilhando. E vamos começar aqui. Já já eu chamo essa pessoa querida que vai participar aqui conosco, essa mulher extremamente corajosa também, né? Que é tão bom, faz parte do nosso processo, olhar para essas dores, entender que elas fazem parte da nossa história de vida, mas elas não me representam, elas não, né, determinam quem nós somos. Esse é um grande passo para a gente trabalhar a nossa saúde emocional, tá bom? Então, por que, né, esses abusos tem grandes efeitos, porque eles têm tanto mexe com tanta parte que a gente não tem conhecimento.
A primeira pergunta que as pessoas me fazem é: Andressa, abusos da infância é diferente de abuso quando na fase adulta? Sim, porque nossos abusos, esses abusos que acontecem na infância, muda a nossa estrutura cerebral. Esses abusos, eles entram naquela parte de traumas crônicos que eu mencionei na nossa última live, lembra? Traumas crônicos são eventos repetitivos, recorrentes e que tem muito a ver também com a nossa educação, com a nossa criação, com experiências ali na nossa infância, né? Que acontece de várias formas. E os traumas únicos, morte, doença, acidente, acontece de uma forma muito pontual ao longo da minha vida, mas isso também acontece na minha infância e pode ser que mude também essa estrutura. Então, tudo que acontece ali na nossa infância, tá? Muda a nossa estrutura cerebral. E muda principalmente uma parte do cérebro que chama córtex insular menor, que é a parte do cérebro, né, que é responsável para regular as nossas emoções. Então, quando nós sofremos esses tipos de traumas ali na infância, esse tipo de abuso na infância, seja qual for abuso, tá? Muda a nossa estrutura cerebral. Então, a gente perde uma oportunidade do nosso cérebro funcionar de uma forma mais saudável, mais funcional. Então, ele faz grandes mudanças ali, significativas para o nosso processo de autorregulação. Então, sim, esses eventos, né, quando ocorrem na infância, tem grande impacto para a gente, tanto ali na nossa adolescência e com certeza começa a ecoar muito na nossa vida adulta. Tá? Quanto menor, quanto mais esses traumas vão acontecendo ali na minha infância, né, por exemplo, com 2 a 4 anos, mais gravado esses traumas, esses abusos, né, que vão se tornando traumas, vão ficando gravados na nossa parte da nossa memória afetiva, que é tudo aquilo que muitas vezes eu não entendo porque eu estou sentindo aquilo, mas eu sei que eu estou. Então ficou gravado na nossa memória afetiva. Então, sim, tem grandes impactos. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Hoje já temos muitos estudos, tá? Com um viés tanto científico, com viés da neurociência, onde, né, nos traz uma evidência que muito das pessoas atualmente que sofrem com depressões, né, uma depressão um pouco mais grave, uma depressão ou algumas questões de transtornos mentais, emocionais, então depressão, fobia, crise do pânico, mas principalmente essas depressões mais grave, mais acentuada, mais crônica, está muito relacionado a esses abusos na infância. Então aí é um dos primeiros sinais, né, desses efeitos invisíveis, desses abusos ali causados na infância, e quando chega na vida adulta ou ali na adolescência, essa pessoa começa, né, a mostrar alguns sinais que o cérebro não está funcionando funcionalmente, não está tendo não está funcionando de uma forma saudável, tá? Vê se isso faz sentido para vocês. Vamos ver se mostra aí para mim se vocês estão me acompanhando, se tá muito rápido ou tá fazendo sentido para vocês, tá? Então, isso faz uma grande diferença. Quando a gente tem algum trauma que a gente visa ou algum abuso na parte adulta, o nosso cérebro ele não sofre essas alterações, essa grande diferença. Então sim, eu posso ali estabelecer, posso começar a criar uma fobia, posso ter uma questão de crise do pânico, mas ele não muda a estrutura cerebral, que é diferente do que acontece na nossa infância. Então, alguns dos efeitos invisíveis que a gente percebe hoje quanto mais traumas a pessoa tem, então quanto mais abusos também essa pessoa tiver, e principalmente iniciar muito nessa fase, logo ali na primeira infância, e muito, muito nova, piores são os traços, né, apresentados relacionados à ansiedade, por exemplo, à atenção, foco, capacidade de resolver problemas, maturidade, raiva, estabilidade emocional, tem assim um impacto profundo na autoestima. Na fase de merecimento também, eu atendo muitas mulheres que não se sente, tem uma questão de merecimento afetivo, e quando a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe, também teve uma questão de abuso ali na infância. A forma que a pessoa vê o mundo, né, fica uma forma um pouco mais distorcida, principalmente começa a estar muito mais relacionada com a questão da escassez. Qualquer coisa serve, qualquer coisa tá bom,
né? Começa a se diminuir muito, começa a se colocar ali no último da fila, né? E tem essa dificuldade de lidar com a prosperidade, ok? Ver se isso faz sentido. Então, esses são alguns dos aspectos desses efeitos invisíveis para a nossa saúde emocional que está ligado ali com o abuso na infância. Fez sentido isso para vocês? Vocês tinham clareza, né, sobre isso? Oi, Thaís. Oi, Márcia. Tudo bem? Como vocês estão? Então, né, já vou chamar essa pessoa que vai compartilhar um pouquinho e ela vai contar se isso faz sentido para ela, se ela sofreu. Então, só resumindo aqui para as pessoas que entraram agora, o abuso, né, ele está muito relacionado àqueles traumas crônicos que a gente vivencia na infância. Esses traumas, eles mudam a nossa conexão cerebral, né? Principalmente com a parte que regula nossas emoções, com a nossa autorregulação. Dessa forma, o nosso cérebro acaba não funcionando de uma forma saudável. Então, é muito comum, né? E hoje pesquisas trazem essa evidência que pessoas com uma depressão mais crônica têm muita questão de abuso ali, um pano de fundo, tem uma causa raiz muito ligada a esses tipos de abuso, tanto físico, sexual ou emocional, tá? Não é um ou outro, mas são essas situações que essa pessoa vai vivendo na infância que vai causando isso. Lembrando que os traumas é um evento externo, mais o sentido, mais o significado que eu dei para aquilo, tá? Então, por isso que para cada um de nós que passamos por qualquer tipo de situação de abuso na infância, podemos ter comportamentos e ações completamente diferentes, porque também vai depender muito do nosso significado, o significado que cada uma deu ali nessa situação, ok? E provoca inúmeros, né, problemas com a questão da nossa saúde emocional. Então, problemas severos, muito profundo com a nossa autoestima, autoimagem, autoconceito, o nosso olhar sobre a prosperidade, sobre o merecimento, até a falta de foco, de criatividade, de atenção. E muitas doenças como fobia, crise do pânico, ansiedade e depressão também tem um fundo ali muito relacionado a esses abusos, ok? Se fez sentido para vocês, se ficou alguma dúvida, vão me sinalizando aqui. Agora eu vou convidar essa pessoa incrível para participar. Na verdade, eu vou pedir, Cláudia, para você mandar para mim aqui, que eu não sei onde que está. Deixa aí as perguntas. Vê se você consegue me mandar, Cláudia, o convite para participar. Eu estou procurando aqui também, tá? Aqui. Achei. Tô te mandando. Olá, Oi, Cláudia. Tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Que bom tê-la aqui. Primeiro, muito obrigada por receber e aceitar esse convite para a gente falar sobre isso, né, um pouquinho. E eu quero que todo mundo que esteja aqui nos ouvindo, né, faça desse momento um momento muito leve, um momento de muito acolhimento, um momento muito seguro, para que a Cláudia também se sinta extremamente confortável em compartilhar conosco. Lembrando que aqui o nosso intuito não é sobre o falar e esmiuçar a questão do abuso, né? Que qualquer seja a experiência que viu, mas sim os efeitos invisíveis que isso te trouxe durante a sua vida. Combinado, Cláudia? Então, assim, sinta-se confortável, sinta leve para compartilhar aquilo que realmente você sentir necessário, aquilo que o seu coração sentir confortável em falar conosco, para que juntas podemos curar esse nosso mundo invisível, porque o que a Cláudia vai trazer aqui é muito sobre o que eu trago nos meus relacionamentos. Então, quero te parabenizar pela sua coragem, para mostrar essa vulnerabilidade, porque eu sempre falo que isso são para os fortes, né? Que mostram a sua vulnerabilidade. Isso é muito importante. Muito obrigada mais uma vez, viu? Cláudia, o que você gostaria de compartilhar sobre essa questão que aconteceu na sua infância? Como que essa experiência teve ou situação? O que você gostaria de compartilhar só em relação ao que aconteceu ali na sua infância, né? Em relação à questão dos abusos? Oi, primeiramente, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para esse bate-papo.
Nós começamos a fazer, né, nossas sessões de hipnoterapia e tem me feito muito bem. E é um bom tempo eu já tenho tentando lidar com isso, né? Que não é fácil. Na verdade, é um assunto um pouco complexo, é um assunto desagradável. Na verdade, não é algo assim que a gente fala com muita vontade de falar. Na verdade, eu calei durante muitos anos. Eu comecei a falar sobre isso quando eu já estava com aproximadamente 30 anos, que foi quando eu acabei falando sobre isso com a minha mãe pela primeira vez. Então, E é assim, foram recente, né, Cláudia? anos. Porque você tem quantos anos Sim, hoje? hoje eu estou com 43, né? Com Né? Então 43. é há 13 anos, né, que você realmente se permitiu a primeira vez falar sobre isso. E a gente vai entender o porquê foi falar somente agora, né? O quanto de aspectos invisíveis estava por trás disso também, né, Cláudia? Exatamente, são essas coisas que vão travando a gente ao longo do caminho. É um sentimento ruim que fica dentro da gente, gera muitas coisas que a gente não consegue muitas vezes entender o porquê. Aí você vê que você tem um sentimento de culpa que não sabe de onde veio, um sentimento de que você é culpada pelo mundo, um sentimento que você é uma pessoa ruim, um sentimento de vergonha, como se você não fosse uma pessoa digna. Afeta extremamente a autoestima da gente, extremamente. Então, Uhum. assim, eu cheguei ao ponto que ou eu começo a resolver isso, ou eu começo, não tem outro jeito. Então, eu preciso realmente superar tudo isso. Legal. Essa situação que aconteceu com você, com quantos anos foi, Cláudia? Olha, eu devia ter entre 4 e 5 anos, porque esses fatos aconteciam. Eu era muito criança, né? Como eu morava numa rua e numa casa, e eu sei que eu me mudei dessa casa quando eu tinha aproximadamente 6 anos. Então, isso aconteceu antes dos 6, então eu não tenho como precisar a idade exata, mas eu imagino que deve ser ali por volta dos 5 anos. E aconteceu numa fase, né, Cláudia, que é essa fase que realmente faz uma grande mudança cerebral, né? Como eu falei ali no comecinho, porque ali dos seus 2 a 5 anos tem um grande impacto emocional isso pra gente, né? Então faz toda essa mudança e algo como você já falou, o que me trouxe isso, né? Na minha relação comigo, com os outros. E o que eu percebo na fala da Cláudia, gente, é o que eu vejo muito na fala de outras mulheres que sofreram, né, outros tipos de, né, todos os tipos de abuso, seja físico, sexual ou emocional, que é muito essa questão de culpa, de vergonha, né, um problema, uma imagem, né, uma autoimagem bem distorcida, né, Cláudia? E uma autoestima extremamente frágil, uma autoestima extremamente delicada. E hoje são mulheres extremamente bem-sucedida na questão do trabalho, né? Quando você começa a conversar com ela, você fala, não é possível, né, que ela tenha uma baixa autoestima. Mas são algumas máscaras que nós vamos colocando ao longo do caminho para a gente ir em frente. Mas quando a gente começa a conversar com essas pessoas, com essas mulheres, a gente percebe o quanto sensível ainda aquilo é. E o que está muito por trás disso é essa questão da culpa, muito forte, né? Sim, muito, muito. Então, gera não só essa culpa, uma insegurança muito grande, né? Então, muitas vezes você acaba precisando da opinião de todo mundo, precisando sempre estar autoafirmando alguma coisa, porque gera uma incapacidade de você ser você por si mesmo, sabe? Então, e é o que você falou, a gente se reveste. A gente A tem gente se que ter uma reveste. força para seguir em frente, mas no fundo o que aconteceu tá ali e não sai dali, Sim, né? sim, com certeza. Na verdade, mesmo que às vezes eu não tenho tanta clareza do que aconteceu, às vezes vem flash, vem alguma situação, né, que vai me relembrando sobre aqueles eventos, sobre aquelas. São as minhas memórias, lembrando que nem todas as minhas memórias, né, são verdadeiras, porque eu só consigo pegar fragmentos daquela situação como um todo, mas não importa,
porque são em cima daquelas memórias que eu dei o significado, dei o sentido para aquilo, né? E é esses significados que vão fazendo essa mudança cerebral, essa mudança estrutural. Então, o que é mais importante? Olha só, quanto que vem de culpa, vem de insegurança, quanto a gente vai fazendo tratamentos não, mas assim, quantas escolhas a gente vai fazendo ao longo da vida, muito relacionado em cima dessa insegurança, dessa baixa autoestima, dessa culpa, dessa vergonha que vem ali da infância devido a um abuso que eu sofri. Né? É por isso, tá? É nessa parte que faz essa mudança estrutural que eu falo. Como que conscientemente a gente fala, gente, mas nós sofremos abuso, porque eu sinto isso em relação a mim. Por isso que quando a gente fala, né, afeta principalmente uma parte do cérebro que regula as nossas emoções. Então, isso vem, às vezes, de uma forma muito distorcida, né, Cláudia? Principalmente a questão da insegurança. E daí vem muito o nosso papel como adulto de olhar para isso com amorosidade e falar, opa, peraí, eu preciso olhar, entender que isso faz parte da minha história de vida, mas ele não determina quem eu sou. Não é mesmo? Então, por isso que é muito importante quando você identificar, ter clareza que você passou por algum tipo de abuso ali na sua infância. Talvez você tenha muita consciência e talvez você não tenha consciência nenhuma, porque tem realmente questões que a gente não faz ideia. Mas, para toda vez que você começa a agir de uma forma mais indesejada e percebe que não sabe de onde vem, porque isso está muito ligado na sua memória afetiva. Então, pode ser que tem muitos traumas ali envolvidos que a gente não, obviamente, está ali no nosso inconsciente, tá? E isso vai trazendo diversas questões pra gente, que a gente vai olhando pra gente de uma forma distorcida. Por isso que é tão importante a gente buscar um apoio, a gente começar a se entender, trabalhar um autoconhecimento e se despertar, né, Cláudia? Para a gente olhar e ressignificar sobre isso. E, obviamente, falar, porque uma das grandes coisas que eu percebo é que se torna um tabu, né? O que a Cláudia está compartilhando aqui comigo, eu tenho certeza que a grande maioria que está nos ouvindo também já passou por algo, né, semelhante, independente de qual foi esse tipo de abuso, tá, gente? Mas esse sentimento é muito semelhante. Como eu falei, de 10 mulheres que eu atendo, 8 sofreram um tipo de abuso. E daí, muitas vezes, isso vai começando a fazer sentido para elas, né? Ô, Cláudia, nós falamos, então, você já até trouxe aqui um pouquinho pra gente de quais são os aspectos invisíveis que isso te trouxe. Culpa, vergonha, baixa autoestima, insegurança. E como você se sentiu por anos em relação a este abuso? É um sentimento realmente de medo, é vergonha, e é esse sentimento mesmo de culpa, mas sabe, algo assim meio que inexplicável, né? É como se você tivesse cometido um pecado muito grande, porque depois que você entende o que é pecado, o que é religião, então, no primeiro momento, a primeira coisa, quando comecei a conhecer o que era a igreja, né? Aí vem aquele sentimento de que, puxa, eu cometi pecado, alguma coisa assim, eu tô errada, eu não pude, por que que eu passei por isso, né? Então é algo meio surreal, é algo meio surreal. E por você não falar, é algo pior ainda, porque é como se você estivesse sendo indigna com seus pais, com o mundo, Exato. de nunca falar nada. É muito sobre isso, né? E a gente vai alimentando todo o nosso cérebro já não está funcionando de uma forma saudável e a gente vai alimentando toda essa autoimagem distorcida sobre nós, entende? Então isso vai afetando absurdamente, principalmente vai ecoando isso na nossa fase adulta. Para você hoje, você olhando, né, com o seu olhar de adulta, o que mais afetou você, né, esse abuso? Foi em alguma questão de relacionamento, em algum comportamento que você percebeu que você começou a ter em relação muito a esse abuso? Hoje, você que está olhando, né, para isso, tem buscado, tem trabalhado essa questão de autoconhecimento. No seu olhar hoje, o que mais te afetou? Acho que o que afetou realmente é uma insegurança muito grande que
que eu acabei carregando ao longo da vida, as decisões que muitas vezes eu não tomei por ser uma pessoa mais insegura. E é óbvio que afetou relacionamentos, assim, afetou minha vida, né? Sexual, por exemplo. Tem coisas Uhum. que, para mim, não são possíveis, né? Sim. Então, é isso, afeta realmente, mas é tanta coisa, assim, que fica difícil da gente falar, mesmo que a gente nem sente, eu não me sinto tão à vontade para poder falar exatamente tudo. Claro, mas acho que o mais importante que você está falando é muito essa questão da insegurança, né? Que é algo muito. É, a... Você falou, tem um barulho atrapalhando um pouco. Eu também estou escutando, parece que é um chocalho. Não sei se você Eu está não estou ouvindo, ouvindo claro. nada. Eu estou Não. ouvindo também como se fosse um chocalho, alguma coisa assim. Uhum. Mas é muito, Cláudia, é muito interessante isso que você falou, o quanto a insegurança, né? Ah, mas Andressa, ok, às vezes eu também sou insegura, eu não sofri nenhum tipo de abuso, mas muitas vezes está relacionado. O que a insegurança traz? Como você falou, eu precisava, até para fazer as minhas escolhas, eu fiz as minhas escolhas baseada, né, em sentimentos, em situações que eu não dominava, que eu não tinha consciência, que eu não tinha clareza, né, justamente pelo meu não estar funcionando de uma forma saudável como deveria estar funcionando, ou como deveria me olhar, me acolher e tratar isso de uma forma mais gentil. E hoje, o que está mudando internamente, né, para você olhar para isso, para você tratar isso, Cláudia? Que desde que eu comecei a perceber que eu precisava cuidar realmente do meu emocional, que eu precisava buscar, né, uma inteligência emocional, eu venho trabalhando no sentido que eu preciso realmente superar isso, eu preciso tirar todos os efeitos negativos que isso trouxe para minha vida, né? Tudo bem, já passou, já foram anos, né? Mas eu preciso tirar de dentro de mim tudo que ainda possa me travar, porque eu ainda não cheguei exatamente onde eu quero, né? Eu ainda preciso e quero muitas coisas. Só que eu preciso me Merece, libertar né? de uma E vez por todas merece. para que eu possa realmente seguir em frente sem medo, sem insegurança, sem culpa. Eu tenho que passar a me amar mais, eu tenho que passar a me importar menos com as outras pessoas, preciso me importar menos com o que as pessoas vão achar ou não, né? Eu tenho que seguir a minha vida. Exato. E você já começou esse caminho, né? E é um caminho que eu falo que autoconhecimento é um caminho de início e de meio. E nunca vai ter fim, mas é um grande processo para a gente começar a deixar as nossas bagagens emocionais para trás, né, Cláudia? Eu sempre falo Com assim, certeza. é um processo no qual nós, como adulto, devemos fazer a nós mesmos, né? É de ressignificar muito sobre a nossa história de vida, né, de fazer as pazes com a nossa história de vida, e entender que podemos sim deixar as nossas bagagens emocionais. Não significa que eu estou esquecendo, mas não, é deixar a nossa bagagem emocional para trás, para que realmente eu possa viver muito mais presente, muito mais aqui e agora, fazendo escolhas muito mais conscientes e leves, que realmente tem a ver com aquilo que eu desejo. Né? Então, isso é muito importante nesse começo, né? Quando a gente fala, o primeiro passo é reconhecer, é entender que tem situação ali que eu preciso olhar, né, com amorosidade, com leveza, para poder ressignificar. Então, hoje, né, você já está nesse processo, o que você tem ganhado, né, a partir desse momento que você começou a olhar e ressignificar? É interessante, assim, ainda não estou aonde eu quero chegar, mas você já caminhou, fez uma boa trajetória até aqui. O que você tem ganhado, né, nessa trajetória? Um pouco mais de paz, leveza. Essa minha busca por querer ser leve, por querer viver uma vida tranquila e seguir em frente, realmente. E hoje você se sente mais segura, né? Como anda a sua autoestima? Isso para você já percebeu que há uma diferença? Estou no caminho, estou melhorando. Acho que ainda há muito o que se fazer, mas já dei, né, um bom pontapé inicial. O que você diria para outras mulheres, né, também que vivenciou isso, né, qualquer tipo de abuso, o que elas ganham, né, em
olhar para isso, olhar para aquela dor, né? O que elas ganham olhar para aquela dor e ressignificar todo esse processo? A libertação, né? A libertação de tudo aquilo que todo mundo traz consigo mesmo. Eu sei que não é fácil, e não é fácil falar, não é gostoso falar sobre isso. E eu sei que, assim como eu, muitas pessoas se calaram por uma vida inteira e traz isso. E às vezes realmente é necessário trazer isso à tona, porque quantas pessoas a gente pode ajudar que passou exatamente pela mesma coisa e nunca teve coragem de se abrir. Quantas pessoas deixaram de viver muitas coisas por isso, quantas pessoas que deixaram de alcançar ou ter sonhos por causa disso, né? Porque uma criança, quando sofre alguma coisa, vai muito além, vai muito além. E antigamente as pessoas não tinham essa percepção. Eu acho assim que o abuso, o assédio infantil existe desde sempre. Sim. Só que antigamente ninguém falava sobre isso. E hoje ainda as pessoas continuam não falando muito sobre isso. Só que hoje, principalmente, os pais estão muito mais atentos, os pais estão muito mais abertos. Antigamente, não. Antigamente, todo mundo confiava em todo mundo, né? No meu caso, era o vizinho. Vai lá com o vizinho fulano, sabe? Tudo era porque ele era o amigo das crianças, ele era o bonzinho das crianças. Hoje, eu com meu filho, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não Sim. deixo meu filho ficar com uma pessoa que, de repente, possa causar algum mal. Igual meu pai e minha mãe confiavam no vizinho deles. E quem vai confiar em quem? Então, Exato. assim, é um confiar desconfiando, entendeu? Então, eu tenho até uma certa dificuldade, porque hoje meu filho tem exatamente a idade que eu tinha. Uhum. Então é um desejo de querer proteger ele de todas as formas para que isso jamais aconteça com ele, Aconteça entendeu? com ele. Com toda certeza. A Thaís falou algo lindo aqui, né? Parabéns pela atitude em compartilhar a sua história e com isso ajudar outras mulheres. E é esse o nosso objetivo mesmo, viu, Thaís, né? De realmente poder compartilhar e falar de uma forma muito leve, né, e acolhedora, como a Cláudia falou. Não é prazeroso falar sobre isso, mas é necessário, porque isso é muito comum. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos, quase todos os dias, né? Temos situações de abuso, sim, e isso é importante a gente olhar, aprender a ressignificar, para que nós merecemos, né? Para que nós merecemos viver uma vida leve, com mais fluidez, que a gente possa resgatar a nossa autoestima, a nossa segurança, para a gente fazer escolhas mais verdadeiras em cima, né? Realmente disso com um olhar mais leve, tá? Não é sobre passar a mão sobre situações, mas é muito neste contexto de olhar e ressignificar. E o ressignificar aqui não é que eu vou esquecer, mas eu não vou trazer essa emoção tão dolorosa ou que está me gerando culpa, que está provocando a minha autoestima, trazendo uma neutralidade sobre isso. Acho que isso é algo muito importante, tá? Trazendo uma neutralidade. E muitas pessoas, Cláudia, me falam ou não querem olhar e falar sobre isso também, ver se faz sentido para você. Eu não quero falar dessa minha dor do passado. Eu não quero ver isso, eu não quero sentir essa dor de novo. E algo que eu falo para vocês, o que vocês já viveram no passado, está no passado. Não tem como uma dor doer duas vezes, tá? Uhum. E quando a gente não fala dessa dor, a gente está vivendo ela de uma forma exponencial. Como? Gerando a minha baixa autoestima, a minha ansiedade, a minha depressão. Eu não falo sobre a dor, mas a dor está ali. E como eu não estou olhando, não estou acolhendo, não estou ressignificando essa dor, ela vai me provocando diversos outros tipos de situações, né? Porque ela está esperando que eu olhe para isso, né, Cláudia? A gente vive ela silenciosamente, né? Desde que você não encare ela, porque o problema está lá. Você viveu. Ele não vai deixar de existir na vida da gente. Eu falo assim, é uma cicatriz eterna, mas até que ponto essa cicatriz tem que estar aparente? Né? Por isso que eu resolvi, né, criar coragem da gente começar a falar sobre isso, para que realmente
se torne realmente muito mais leve, para que não gere vergonha, para que não gere constrangimento. E é assim, é um assunto que se você tiver numa roda de pessoas e comentar alguma coisa, todo mundo se cala na hora, porque as pessoas não têm condições, muitas vezes coragem, para poder falar com você sobre isso. Sim. As pessoas não têm coragem. Quando eu conversei com a minha mãe pela primeira vez, nem a minha mãe teve coragem, ela ficou paralisada praticamente. Então, assim, é muito difícil mesmo, né? Então, a gente precisa encarar de uma forma que a gente possa seguir em frente e fazer com que isso realmente não exista. No meu caso, a pessoa que fez isso comigo já não está mais entre nós. Aí, às vezes, eu pensava, por que essa pessoa não está viva hoje para eu poder ir lá e falar tudo que eu quero para ela, que aí eu acho que ia aliviar meu coração para sempre. Mas essa pessoa não existe mais. E eu não sei se tivesse essa atitude, se fosse melhorar. Mas, assim, essa pessoa vai ter que se acertar lá onde ela está, já deve estar se acertando, porque com certeza, provavelmente não foi só comigo, provavelmente foi com muitas outras crianças, isso é bem óbvio, porque não é possível que eu ia ser a única pessoa. Porque eu já cresci com isso na minha vida. Por que eu? Por que fui eu? Tinha que ser essa criança que ele escolheu, tinha que ser eu, por que eu? Por que não foi outra pessoa? Porque, sabe, umas coisas assim, passa um monte de coisa na cabeça da gente. A gente tem que parar realmente de se culpar e querer entender esses porquês, porque alguma coisa tinha. Com certeza, não fazia parte do meu livre-arbítrio escolher vir aqui na Terra passar por isso, uma criança ainda, né? Com certeza. Mas provavelmente estava no dele, e ele deve ter furado, burlado o livre-arbítrio, fez sei lá o que ele quis fazer da vida dele, só que nisso ele prejudicou a minha vida. Então, assim, o que eu preciso praticar todos os dias é o perdão, e isso eu aprendo muito com a Thaís, Ho'oponopono, né? A gente pratica o perdão sempre. A Thaís é uma pessoa maravilhosa que ajuda muito nisso, já constelei com ela. E a gente tem que buscar, porque eu tenho que perdoar verdadeiramente. Se eu falar que eu esqueci, que puxa, né? E fulano, o perdão você aqui, tá... né, Cláudia? E o perdão não é sobre liberar o outro, mas é sobre liberar a si mesma, né? Exatamente. Desse ciclo de dor, né? O que, como a Cláudia falou, sobre a situação dessa pessoa, ele que vai cumprir a situação que precisa ser cumprida. Mas eu preciso me libertar, me liberar desse ciclo de dor. Então, ao praticar realmente a questão do perdão, é se libertar dessa dor que está vindo junto, né? Exatamente. É desse ciclo que nós ficamos presos. Então, é algo maravilhoso. E só para concluir, a dor só irá embora, né? Quando você reconhece, quando você ressignifica. Não que ela vai embora, que some, mas ela vai vir cada vez mais leve. No sentido que hoje, ainda a Cláudia sente essa emoção, mas hoje ela já tem até coragem para falar, para compartilhar com outras mulheres, para poder contribuir com outras mulheres, entender, né, quanto esses efeitos invisíveis está, né, o tempo todo ao nosso redor, como isso nos afeta o tempo todo. E isso é uma forma de nos libertar. É uma forma também que a Cláudia tem feito, que está ressignificando para ela. A partir do momento que eu começo a contar, que eu começo a compartilhar, né, mostrando a minha coragem também de ser vulnerável. Isso é muito importante para a nossa saúde emocional. A Márcia falou assim, minha admiração pela sua coragem em compartilhar. E sim, Gratidão. temos que aplaudir, porque, como você falou, é um tema sensível, sim, mas é um tema necessário para a gente falar. Então, por isso que eu quis trazer isso, né? E como que a gente trabalha para ressignificar, tá, gente? Como que a gente ressignifica esses traumas? Fazendo um tratamento terapêutico. Então, busque um apoio de uma profissional. Não precisa ressignificar e fazer isso sozinho. Muitas vezes você não vai conseguir fazer todo esse processo, esse apoio sozinho. Então, busque uma profissional que trabalhe com terapias, né?
terapias com ferramentas que ajudam a ressignificar. Realmente é dar um novo sentido para aquela dor, para aquele abuso, para aquela situação que aconteceu na infância, para que ele venha de uma forma mais neutra, para que ele pare de impactar da forma que está impactando, para a gente fazer novas sinapses neurais e trazer uma questão muito mais de merecimento, olhar para a nossa prosperidade, sim, trabalhar a nossa questão da nossa autoestima, da nossa segurança, e de diversos efeitos invisíveis que isso tem acontecido, tá? Então, uma das melhores formas, claro que não é a única, sempre falo para vocês que quando a gente trabalha com saúde emocional, a gente precisa também fazer um tratamento multidisciplinar, porque vai depender muito de qual abuso que eu sofri. Muitas vezes esse abuso físico, esse abuso pode ser que esteja no meu corpo físico, eu sinto muitas dores, né, no corpo devido a uma situação emocional que eu estou trazendo desde a infância. A microfisioterapia pode ser um processo muito acolhedor e trazer grandes ressignificações, junto com a própria Cláudia falou, que é a constelação familiar. Quem sabe eu gosto muito, não sou consteladora, mas gosto muito do papel, do olhar da constelação. E a constelação ajuda muito o nosso processo de saúde emocional também, de olhar, de ressignificar, de liberar essas culpas, né? Trazer essa questão do auto-perdão. E só quando a gente olha isso e traz com amorosidade, com gentileza, com leveza, que abre todo esse processo, principalmente do merecimento, tá? Quem tem problema muito de merecimento, tanto afetivo, financeiro, seja qual é, tem um aspecto muito grande de auto-perdão nesse caminho, de uma forma inconsciente. Como a Cláudia falou, precisava destravar isso, né? Liberar a questão da culpa para eu poder me abrir, para eu receber o novo, para eu poder entender como que eu posso fluir com tudo isso. Fez parte da minha história de vida, mas essa cicatriz não precisa estar mais aparente, né? Ele faz parte como várias cicatrizes que a gente vai tendo ao longo da vida, né, Cláudia? Então, busque um apoio de um profissional que trabalhe com técnicas, com ferramentas para ressignificar esses traumas. Aí sim, você realmente vai ter efeitos verdadeiros, efeitos consistentes, de uma forma até de sinapses neurais novas, de trabalhar muita questão emocional, energética, de uma forma muito eficaz, para a gente lidar melhor com esses abusos, né? Principalmente abusos que aconteceram ali na infância, tá? Então, a aromaterapia, então, por isso que eu falo, é um ou outro? Não. Às vezes é um processo. Então, buscar coisas que trabalhem a nossa questão da nossa saúde emocional nos ajuda a ressignificar. Esse é o grande ponto. Cláudia, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Deu um looping aqui para mim, não saber se tinha congelado. Não, para mim tá normal. A Cláudia tem feito esse processo, o meu programa de saúde emocional, onde a gente usa muitas técnicas, né, Cláudia? De hipnoterapia, de programação neurolinguística, de reprogramações emocionais, né? E então a Cláudia até pode dar dizer o quanto isso tem contribuído para ela, para ressignificar e trazer mais essa saúde emocional. Sim, o programa, ele é muito maravilhoso, né? Vai atuando, no nosso, eu falo, é mais no nosso inconsciente, né? Vai lá no fundo, vai lá bem dentro, lá onde está aqui dentro, que a gente não tira, não sai, aí o programa vem, ele entra na nossa mente. Então é algo, assim, muito fantástico. Até quando eu conversei, né, com você, Andressa, eu falei que tinha vontade de começar a falar sobre isso, mas sozinha era difícil. Aí a Andressa falou, se você sentir a vontade, a gente pode começar juntas, eu te ajudo. E eu falei, com certeza, né? É muito bom quando alguém pode segurar na sua mão e caminhar com você e te ajudar a superar algo, né? Então, eu sou, assim, eternamente grata por poder estar nesse processo de cura. Lindo. E aí, como a Cláudia falou, né? Você não precisa fazer isso sozinho. Pode ter pessoas te apoiando durante toda a caminhada. A Tânia falou algo lindo aqui. Cláudia, muito obrigada por compartilhar a sua história, né? Ouvir seu depoimento traz conforto de certa forma. Não estamos sozinhas e trazer esse assunto pode ajudar muitas mulheres. É isso mesmo. Essa foi a nossa intenção, né? Realmente falar sobre é um ato de muita coragem, é mesmo. E nós precisamos nutrir de mais coragem
para olhar para as nossas dores e nós irmos juntas curando esse mundo invisível, né? Então isso é muito, muito importante. Cláudia, assim, muita gratidão, né? Por você estar comigo nesse processo, para eu poder também ser um fio condutor e aí juntas a gente fazendo esse trabalho tão, tão gratificante. Para quem desejar, né, participar, fazer um programa de saúde emocional, é só me chamar no direct. Também tem o meu curso, meu programa de inteligência emocional digital, para quem quiser fazer, que também traz resultados com 5 reprogramações, que traz resultados fantásticos, que é justamente nesse olhar de ressignificar, tá bom? E temos o Papo Terapia, tá? O Papo Terapia acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas. É online, gratuito. Então, sim, saiba que você já pode dar o seu primeiro passo para olhar para a sua inteligência emocional. Todos esses encontros duram 1 hora, mais ou menos, o Papo Terapia, e a gente faz uma reprogramação emocional. Então, você já pode se tornar emocionalmente mais inteligente, você já pode trazer toda esse olhar e ressignificar essas dores. Para tudo que eu falei, só ir no link da bio, que tem lá todos os serviços certinhos, e para participar do Papo Terapia também. Então, dê o primeiro passo, né? Faça igual a Cláudia, né? Tome essa coragem, dê o seu primeiro passo para curar esse mundo invisível, né? E sim olhar para essas dores e ressignificá-las. A partir disso, é possível a gente viver com muita leveza e merecimento. Isso, eu só tenho que te agradecer por estar me acompanhando, por estar me apoiando, né, e proporcionando isso tudo e realmente me ajudando no processo de cura. E o que eu tenho para dizer para as pessoas, né, para as mulheres em especial, é que se tem algo que te incomoda, começa a colocar para fora, porque realmente uma limpeza de alma, limpeza de tudo, de mente, de corpo, de espírito. E nós precisamos disso, nós não merecemos viver com um peso que não é nosso. Então a gente precisa realmente se libertar. Maravilha. Fecho aqui com esse depoimento lindo da Cláudia. Espero que vocês tenham gostado. Depois, para quem chegou agora, assistam a live na íntegra, vale muito a pena. É um assunto extremamente necessário. Compartilhe com pessoas que você também saibam, mulheres que passaram por algum tipo de abuso na infância, que tem essas características invisíveis, né, no seu dia a dia. Realmente, esse é o nosso intuito. É termos coragem de nos abrirmos para uma vida de merecimento, pois sim, todas nós temos esse direito, né? E basta nós também de ir lá e reivindicar esse direito, né, Cláudia? Acho que o mais importante é isso, né? O mundo, a vida está esperando que a gente age, que a gente movimente. Combinado? Cláudia, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. E a todos vocês, um beijo grande, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente.